lembrar alguns temas, alguns pontos. E vamos tentar aprofundar mais um pouquinho. Nessa questão de aprofundamento, né? Esse texto de Ezequiel é bem significativo, né? Para todos que já leram. É algo que pode parecer simples, mas que é para que nós possamos pensar nessa noite de hoje, e que nós possamos pensar também essa semana, enfim, esse mês. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir, o côvado, na mão. Enquanto ia medindo, 500 metros, na verdade os côvados são os metros, né? 500 metros, e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Levou-me então de volta à margem do rio. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Esse eu acredito que seja uma experiência com o Espírito Santo, amém? Alguns já tiveram alguma experiência parecida com essa? Vão entender o que eu estou falando? Pode passar. Bom, o tema continuando, então, é reviver para Cristo. E... pode passar. Bom, nós vamos continuar do último slide, da última citação, certo? Que foi Mateus 3, 10, 12. O machado está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com a água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu, e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que ele tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem em Mateus é João Batista, certo? No deserto, onde ele batizava para a remissão dos pecados. E ele dizendo essas palavras. E que essas palavras foram martelando na minha cabeça, na cabeça da minha esposa. E depois do culto, conversando com a irmã Mila e o irmão Kleber também. Foram queimando, isso, exatamente, foram queimando. Nesses três versículos, eu queria separar, um por um, para que nós pudéssemos aprofundar um pouquinho mais, dar mais um passo, para dentro do rio, para dentro dessa água maravilhosa, essa água que transforma, essa água que nós, se Deus quiser, um dia vamos estar mergulhados, e dentro delas, para aqueles que não estão ainda, estaremos juntos. Próximo, por favor. Bom, ali eu cito de novo Ezequiel, né? Pois nesses 3 versículos, né? Eu vejo como 3 diferentes níveis de profundidade. E ainda vou trazer outros elementos para que nós pudéssemos comparar dentro da palavra. Bom, a comparação que eu queria começar com vocês é a do joio e do trigo. Visto que é falado de palha, é falado de trigo, certo? Eu queria fazer essa diferenciação com vocês do que é dito na passagem de Mateus sobre a palha ser queimada e a questão do joio e do trigo, que eu acredito que elas têm diferenças sutis, mas que nos ajudam a dar mais um passo para dentro desse rio. Mateus 13, 24, 30. Vamos lá. Vários de vocês conhecem certamente essa parábola, eu queria aprofundar um pouquinho mais. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio?
Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o Senhor quer que a gente arranque o joio? Pode passar. Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio que crescerem juntos até o tempo da colheita. Então, eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para serem queimados. Depois, colham o trigo e ponham no meu depósito. Vejam aqui a diferença, pessoal, que eu queria ver com vocês. É a questão do joio e do trigo. Eles são parecidos? São parecidos. São a mesma planta? Não, não são a mesma planta. Eles são possíveis de serem identificados pelos agricultores? Foi possível ser identificado? Foi. Eles olharam e viram: esse é joio e esse é trigo. Não é à toa que eles não chegaram e falaram: ó, patrão, foi o senhor que plantou joio? Está aparecendo um monte de joio lá na sua plantação. Eles viram, eles conseguiram perceber, olharam e viram: esse é joio e esse é trigo. Não é à toa que eles escolheram depois separadamente, mas tiveram que crescer junto. Pode passar, por favor. Eles tiveram que crescer junto na mesma água, na mesma terra, recebendo o mesmo sol. Só depois da colheita é que foram separados. Aprofundando um pouquinho sobre o trigo, certo? Aqui na nossa região não é muito comum o plantio do trigo, mas a curiosidade nossa, eu acredito que de vários também seja parecida com a minha. Eu queria ver qual que é a cara desse joio. Será que ele é muito parecido mesmo? Como é que é o joio e a questão do trigo? Bom, em relação ao trigo, que nós praticamente comemos todo dia, em pães, em bolachas, enfim, hoje na Santa Ceia, glória a Deus, vamos comer também pão feito de trigo. Denominação comum de uma planta do gênero Triticum, esse é o gênero dela, certo? A família dela é das gramíneas, que o nome dessa família é Poaceae. Ela é nativa do Mediterrâneo e Oriente Médio, que eu vou mostrar umas imagens para vocês. Turquia, Síria, Irã, Iraque. E ela tem sido produzida, ela tem sido cultivada, irmãos, há mais de 8.000 anos antes de Cristo. Então o trigo tem sido cultivado e consumido pelos seres humanos há muito tempo. Não à toa que ele é discutido e comentado em várias partes da Bíblia, certo? Bom, olha que interessante. O gênero do trigo, que é Triticum, vem do latim, que significa moído, triturado. Vejam só, moído, triturado. Inclusive, é de tritos que temos o triturar e o atritar. Ela é uma planta anual, certo? Ela tem um como ereto, quer dizer, ela é retinha, fica alta. Ela tem espigas, ela dá umas espiguinhas, que acredito que vários já tenham visto fotos. Enfim, e fazemos vários pães, bolos com ela. Pode passar. Bom, tá aí uma foto do trigo. São várias espécies, certo, pessoal? O gênero é Triticum, mas tem várias espécies. Tá aí então, é uma planta ereta, tem uma espiga. Veja bem o formato da espiga do trigo. Tá aí, quando ele estava seco, aquele era um trigo verde. Esse é um trigo maduro, certo? Pronto para ser colhido. Pode passar. Agora eu vou mostrar para vocês o local aonde o trigo foi plantado, onde é o centro de origem do trigo, vamos dizer assim, que está ali, ó, faz parte ali do Oriente Médio, certo? Aquela região do Iraque, Irã, Síria, que é onde está a setinha branca. Pode passar, por favor. Bom, aqui nós temos Israel, temos a Arábia Saudita, o Iraque, o Irã, temos também a Síria. Aumenta mais um clique, por favor, irmão. Aí, chegamos aqui temos o Iraque, certo? A Síria do lado, ó, Israel tá ali na beira do mar Mediterrâneo. Aqui nós temos o Golfo Pérsico. Pode passar, por favor. E essa região se chama Mesopotâmia. Veja só, é onde é o atual Iraque. Mesopotâmia, o que quer dizer Mesopotâmia? Significa meso é meio, e pótamos vem essa palavra grega, né? Significa rio, água. Então fica entre duas águas, entre dois rios, essa região que fica entre o rio Tigre e Eufrates. Pode passar, por favor? Está ali o rio Tigre e o rio Eufrates. Já leram na Bíblia alguma coisa sobre Tigre e Eufrates? Vamos passar essa região então. Aqui nós temos, pessoal, olha só, Babilônia. Já ouviram falar da Babilônia? Está bem onde hoje é o Iraque. Passa mais uma, por favor. Ur dos Caldeus. Quem que veio de Ur dos Caldeus? Quem nasceu em Ur dos Caldeus? Olha aí.
Ur dos Caldeus. Pode passar mais uma? E em Gênesis, nós temos também a localização do Jardim do Éden, que por sinal fala dos rios Tigre e Eufrates. Outros dois rios também são citados, mas Rio Tigre e Eufrates. Então é uma região que tem uma importância bíblica, inclusive, onde várias cidades, onde vários acontecimentos ocorreram. Aqui do lado nós temos o Irã, certo? E o Golfo Pérsico não tem esse nome à toa, que era o Irã, o Irã de hoje, ele era parte do Império Persa, certo? Então o Golfo Pérsico relacionado ao Irã, e os persas estão na Bíblia também, certo? Pode passar, por favor. Bom, então o joio, o gênero do joio é Lolium. Também é uma gramínea, assim como o milho é uma gramínea, assim como o trigo é uma gramínea, certo? E o joio é uma palavra que é derivada do latim, Lolium, e esse Lolium é justamente o gênero dessa planta, certo? É uma planta anual, também nativa do continente europeu e asiático, ali daquela região, e é chamada em grego e em outras línguas de cisânia, zizânia, enfim. A semente dessa planta, joio, pessoal, não é consumida. Uma coisa que me incomodava e me incomodou muito era que às vezes você pode entrar na internet, eu fiz isso muitas vezes, e via que as pessoas mostravam uma planta e falavam, olha, o joio não tem semente. Não, o joio tem semente. Não é à toa que na parábola foi lançada a semente de joio na plantação. Aí eles mostravam uma plantinha, um trigo, pequenininho ali. Olha, esse aqui é o joio, esse aqui é o joio. Não é o joio. Tem diferença. Pode passar, por favor. Olha só, esse é o joio. Em algumas regiões do sul, eles plantam para forragem, para gado comer, uma planta chamada azevém. Azevém, não sei se vocês já ouviram, mas que também é da família do joio. Também, pode passar. Que são várias espécies. Agora olha só a diferença. Olha que interessante. Aquela primeira ali seria a florzinha dele ainda querendo abrir. E essa aqui ela já mais madurinha, mais aberta. Vocês viram a diferença? Quer dizer, batia o olho e via que era joio. Parece, não parece? Eles são da mesma família. São gêneros diferentes. Pode passar. Bom, então é possível verificar então essa diferença visual das duas plantas. São espécies diferentes. Elas são gêneros diferentes, espécies diferentes. Elas cresceram então, como eu disse, recebendo a mesma luz, recebendo a mesma água, os mesmos nutrientes, e a separação só foi feita depois que elas maduraram. Pode passar, por favor? Uma do lado da outra. Então esse é o joio e esse é o trigo. Pode passar. Bom, a explicação da parábola é algo muito interessante também, que vale a pena nós discutirmos. Então Jesus deixou a multidão, está lá em Mateus 13, 36, 43. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram, conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu, quem semeia sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio, as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Glória a Deus, irmãos. Entenderam então que essa é a diferença? Temos o joio, temos o trigo vivendo junto. Batendo no olho você consegue perceber qual que é qual. Certo? Então esse é um grau de profundidade da nossa conversa de hoje. Pode passar mais uma. A outra questão que eu queria ir um pouquinho mais além de vocês, está em Mateus 3, mas na parte, no versículo 10. No versículo 10. Queria ir a fundo com vocês. O machado está pronto para cortar a árvore pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Irmãos, como é que nós sabemos se uma fruta é boa ou se uma fruta é ruim de uma árvore? Vamos lá, quem que já plantou? Abacate, laranja, limão,
jaca, enfim. Como é que a gente vai saber? Plantado de semente. Aquela muda enxertada, nós já sabemos que vai ser idêntica àquela onde foi daquela do enxerto, certo? Mas uma planta plantada de semente, nós não sabemos se a fruta vai ser boa ou se vai ser ruim. Só quando ela produzir. E mesmo quando ela produzir, irmãos, só de olhar para a fruta, dá para saber se ela é boa ou se ela é ruim? Não dá. Tem alguns abacateiros que nós plantamos, a Ruth e eu já plantamos abacate no sítio lá em Barra do Turvo, sei lá, uns 300, 400 abacates de semente. Tem alguns abacatinhos bem pequenininho, todo enferrujadinho. Tá, aquele lá aparentemente não parece que seja bom. Tem uns abacates grandes, mais viçosos, mais bonitos. Mas mesmo aquele pequenininho, só quando você abre e come é que você vai saber se ele é bom ou se ele é ruim. Ele pode ter mais óleo, menos óleo. Tem uns bem bonitos que nós já colhemos, chegou a quebrar os galhos, que era muito aguado. Era bom? Era bom. Mas o pequenininho era ainda melhor. Então, irmãos, vejam só, que nessa parte, são plantas, imaginem, plantas da mesma espécie. Não sei se está sendo muito botânico, muito biologia, o pastor Enoque, mas são plantas da mesma espécie dessa vez, hein? Só que você só vai saber se elas são boas, se as frutas são boas, ou se são ruins, quando ela produzir e ser experimentado. Ser experimentado, imagina. Olha lá, Mateus 13:33. Vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa. Mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutas que não prestam. Porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou não presta. Então veja, quando eu leio essa passagem, eu não imagino só que eles olharam a árvore e falaram: ó, não, essa aqui tem uma manchinha, não presta. Aquela ali, não, aquela ali é boa. Quem já chupou mexerica? Quem já chegou num pé de mexerica, lindo, viçoso, com aquelas mexericas lindas? Aí abriu aquela mexerica, espirrou aquele óleo, e quando você viu e abriu para colocar na boca, você sentiu que não tinha sumo nenhum. Já provaram? Já sentiu? Já pegaram a mexerica linda, maravilhosa? Abriu, colocou na boca, mas não tem sumo nenhum. Não estou dizendo aqui, nós não vamos entrar aqui na discussão por que ela não tinha sumo, se faltou nitrogênio, potássio, fósforo, se faltou água, se ela teve estresse. Não, nós não vamos discutir essa questão agrônoma aqui não. Mas, imaginem, nós quantas vezes já pegamos uma mexerica linda na mão, e ao abrir, e quando vamos chupar, a mexerica não é boa? A mexerica não é boa. Então vejam, são duas plantas diferentes. Imagine uma árvore que tenha mexericas secas e outra árvore que tenha mexericas suculentas. São duas plantas diferentes, da mesma espécie. Imagine que a parábola anterior, irmãos, eram duas espécies diferentes, certo? Agora nós estamos com duas plantas da mesma espécie. Uma com fruta boa e outra com fruta ruim. Não somos, nessa parábola aqui, é só na hora de provar a fruta que nós vamos saber se ela é boa ou se ela é ruim. Lembrando que não cabe a nós fazer esse julgamento. Se a árvore é boa ou se a árvore é ruim. Se a árvore presta, se a árvore não presta. Se aquele é um joio ou se aquele é um trigo. Não somos nós que vamos fazer a colheita. Certo, irmãos? Amém? Não somos nós. Não somos nós. Mais uma, por favor. Vamos lá. Mateus 7, 20 e 23. Falando também mais um pouquinho aqui. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Olha aí. Vejam só, olha aí. Nós vamos conhecer certos falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, olha que profundidade, irmãos. Vejam só, isso é para mim, isso é para vocês. Isso é para todos nós. Quando aquele dia chegar, que dia é esse? O dia do juízo final. Está chegando. Jesus está voltando. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão dizer: Senhor, Senhor, pelo teu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês só fazem o mal. Vejam, irmãos,
Não somos nós que vamos julgar. Existem as frutas, existem as árvores que dão frutas ruins no nosso meio? É claro que existem. Cabe a nós julgar? Não. Existem o joio no nosso meio? Sim, existem sim. Não cabe a nós julgarmos. Não cabe a nós julgarmos. Próxima, por favor. Bom, então, como eu estava dizendo, né? Até o exemplo já foi dito aqui. Plantas diferentes, mas a mesma espécie, que apresentam frutas com características diferentes. Só na hora que ela produzir a fruta é que nós vamos saber. Muitas vezes não é possível verificar a diferença visual entre a fruta boa e ruim. Certo? Não podemos julgar. Ah, não, mas aquela lá não vai ser boa, não. Quem disse? Quem disse que não vai ser boa? Ah, mas não vai dar bom aquele lá. Quem disse? Diferenciar, aí como eu disse da mexerica, né? Diferenciação realizada após provar a fruta. Mais uma. Agora essa, pra mim foi, desculpa irmãos, eu não sei se vocês... Vocês não vão entender o que eu tô sentindo, lógico que não. Mas pra mim foi muito profundo, depois que nós discutimos aqui com a minha esposa, com a irmã Mila e o irmão Kleber. A questão do trigo, pensando o trigo grão, a parte do trigo grão, né? Que às vezes a gente fala o seguinte, é um pé de trigo. Tá, mas tudo é o trigo. O que nós vamos aproveitar é o grão. Ah, mas é trigo. Não, peraí. É o grão do trigo. Certo? Então nós vamos fazer essa diferenciação. Temos o pé do trigo que vocês viram. E nós vamos agora diferenciar algumas partes deste pé de trigo. Certo? Que acaba nos trazendo um pouco mais de profundidade da palavra de Deus. Como a palavra de Deus é viva. Como ela se renova a cada dia. Desde que nós leamos ela com o coração aberto, pedindo auxílio do Espírito Santo. Voltando lá em Mateus 3,12, aquele versículo, com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Bom, como eu disse no outro culto, né? Eu ficava muito curioso. De que pá é essa? Como é que era feita essa separação? Por que isso? Então tá aí, eu vou trazer agora umas fotos para vocês. Vamos lá, por favor? Tá aí então o trigo maduro, certo? Pronto para ser colhido. Imaginem que naquela época não se existia maquinário, não se existia nada mecânico, enfim, era tudo colhido na mão ou com animais. Pode passar. Tá aí um agricultor, provavelmente do Oriente Médio, fazendo uma colheita de trigo, certo? Como uma espécie de foice que vai cortando e o pezinho de trigo vai ficando de pé ali do lado da... em cima, mais em cima da foice, depois ele vai deitando o pé de trigo em feixes, para que depois esses feixes sejam levados para fora, certo? Da plantação. Pode passar, por favor. E aí é levado para uma eira, que é uma área, até comentei isso no culto passado, certo? E esse trigo é colocado nessa eira, nessa área. Fiz a comparação com o feijão, né? Alguns aqui eu acho que já malharam o feijão. Aí a turma está malhando feijão, que na barra do turma esse ferro, esse pedaço de pau com uma cordinha ou com uma corrente e um outro pedaço de pau ou com um pedaço de ferro, enfim, na barra do turma nós chamamos de cambão, com a vara também, o pessoal bate com a vara, então aí a turma está malhando o trigo, certo? O trigo seco com aquela espiguinha está sendo malhado para separar o quê? A palha do grão. Certo? Separar a palha do grão, né? Nós não vamos comer, não vamos fazer farinha com a palha. Pode passar? E aí, pessoal, olha que interessante. Tá aí a pá. Tá aí o agricultor fazendo a separação do grão de trigo da palha. Como é que é feito? Nessa área aberta, que se chama eira, se pega com a pá essa macetada de trigo, de grão, de palha, que foi feito com aquele cambão, e joga para cima. Jogou para cima, bate um vento, olha aí, tá até batendo um ventinho ali, bate um vento, o grão, que é mais pesado, cai mais perto do agricultor, e a palha vai mais longe. Ele passa a pá de novo embaixo ali, e joga. O grão vai cair mais perto, e a pá vai mais longe, e assim ele vai separando. É claro que aquela palha mais grossa, mais grosseira, lá na barra do turno a gente já ia passando, já puxando com a mão, já batendo, ia tirando já a palha mais grosseira que está por cima, né? Com essa palhinha mais fina que vai sobrando, vai voando a palha vai voando e o grão vai caindo.
ali na beira do agricultor, e nós vamos ter isso aqui, a separação, certo? Estamos falando do trigo, uma planta só, uma espécie só, a palha e o grão separado, certo? A palha e o grão separado de trigo, que é o que João Batista estava falando. Por que ele falava essas parábolas? Porque o povo, muitos eram pescadores, muitos eram agricultores e plantavam trigo. Lembrando que o trigo, ele foi desenvolvido e muito plantado justamente naquela região, ali onde tinha Israel, Síria, Iraque, Irã, onde vocês viram, certo? Pode passar mais um pouquinho. Então vejam só, Mateus 3,12, como estava dizendo, a palha, agora veja só, essa é a questão, esse é o pulo do gato, certo? A palha e o trigo fazem parte da mesma planta, não sendo possível separá-las, a não ser após a colheita e todo aquele processo. Vejam só, irmãos, então a palha, ela, assim como o grão, eles fazem parte de uma mesma planta. Eu poderia falar que eles fazem parte de um mesmo corpo? Quem está me entendendo aqui? Amém? Eles fazem parte de um mesmo corpo, mas mesmo dentro desse mesmo corpo, alguns são trigo, grão, e alguns são palha. Será que é isso que eu estou? Vocês estão entendendo? Alguns são grãos de trigo, e alguns são palha, mesmo fazendo parte do mesmo corpo. Um exemplo para vocês. Os 2 apóstolos. Vamos dizer que eles faziam parte de um mesmo corpo, certo? Eles faziam parte, eles estavam juntos, eles andavam como Jesus, eles falavam como Jesus, eles se vestiam como Jesus. Vamos dizer que todos eles seriam grãos, fazendo parte de um mesmo... Mas e Judas? E Judas? Judas, que traiu Jesus. Imagina que ele então não era grão, ele era palha, mas ele fazia parte do mesmo corpo, ele fazia parte do mesmo pé de trigo. Pode passar. Essa toda foi a discussão, irmãos, que nós tivemos, que nós pensamos em relação a 2 versículos dessa passagem de Mateus 3. Agora a partir de Mateus 3:11, aí a profundidade é do pescoço para cima e aí vai. Enfim, essa parte de Mateus 3:11, eu duvido que nós vamos conseguir terminar hoje, enfim, por conta da profundidade que se trata, por conta da complexidade. O que diz lá em Mateus 3:11? É João Batista dizendo, como já foi dito, certo? Só vou relembrar para vocês. Eu os batizo com água, para mostrar que vocês se arrependem dos seus pecados. Certo? Esse era o batismo do João Batista. Batismo de arrependimento. Mas aquele que virá depois de mim, quem? Jesus, os batizará com o Espírito e fogo. Meu Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Ele é mais importante do que eu e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Batismo com o Espírito Santo e fogo. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. E o incrível que eu digo por mim é poder vivenciar experiências parecidas. É claro que nós nunca vamos saber o que os apóstolos, o que se passou efetivamente na época que a Bíblia foi escrita. Mas nós podemos vivenciar coisas parecidas. Imagine isso. Imagine que coisa maravilhosa. Vamos passar mais uma vez. Que seria o quê? Que seria a presença do Espírito Santo, como já foi falado aqui pela pastora. Glória a Deus, Ele está presente nesse lugar. Ele está presente nas nossas vidas. Todos os dias de nossas vidas, o Espírito Santo está presente. Vejam só em Atos 1, 4, 5. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu essa ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês, pois de fato João batizou em água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Serão batizados, apóstolos seriam batizados
com o Espírito Santo. Lucas 24:46. Eu lhe mandarei o que meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês. Poder de cima. Então esse batismo do Espírito Santo, irmãos, seria esse poder de cima. Esse poder de cima que Deus manda para nós. Que Jesus, quando subiu aos céus, mandou o seu Espírito Santo para que ficasse conosco. Vejam lá as experiências distintas que nós podemos ter com o Espírito Santo, e eu creio que vários aqui já tiveram experiências com o Espírito Santo. E os que não tiveram ainda experiências muito profundas, eu creio em Deus que sim, terão experiências profundas com o Espírito Santo. Vamos lá, experiências distintas. Uma delas, podemos citar duas, mas uma delas, o Espírito Santo passa a habitar todas as pessoas que convertem-se a Cristo, certo? Então imagine que o Espírito Santo, que Jesus mandou que viesse, Jesus não está mais em carne conosco, certo? Jesus não está mais em carne conosco. Ele esteve. Ele mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo sim está conosco. E Jesus voltará em carne para nos buscar. Amém? Então imagine, como é que eu posso explicar? Esse Espírito Santo que habita em todas as pessoas que aceitaram a Jesus, é aquela vozinha que você ouve no seu coração. Vocês já ouviram? Tá para acontecer, você está indo, tá no trabalho, vamos dizer assim. De repente os amigos estão falando, as amigas estão falando alguma coisa que não é de bom grado, que não é de bom tom. Vocês já sentiram-se mal perto de alguns amigos, depois de você ter sido convertido, é lógico, né? Já se sentiu mal perto de alguns amigos que às vezes, antes de ser convertido, eu digo por mim, antes de ser convertido era normal, você ria junto, você falava junto, mas que agora não faz mais sentido, e que você sente aquela vozinha no seu coração falando, está errado, sai daí. Já, irmãos? Amém? Já? Quando você está indo para algum lugar ou querendo fazer alguma coisa, ou até pensando em fazer alguma coisa, aquela vozinha, você vai dar o primeiro passo e aquela vozinha fala, não é por aí, não faça isso. Já sentiram isso? Eu não estou falando loucura da minha cabeça, né? Porque eu já ouvi em alto e bom tom. Eu já ouvi um calma em alto e bom tom que até me assustei e eu retruquei alto também. E isso acontece no nosso cotidiano. Estejam sempre, irmãos, com os ouvidos e os corações abertos para ouvir cada vez mais essa voz. É claro que existem outras vozes que nós ouvimos, eu digo isso por mim também, que é nítido que não é do Espírito Santo, certo? É nítido. Se está te mandando fazer algo, se está te incentivando a fazer algo que não é de bom tom, que não é de bom grado, não é o Espírito Santo, irmãos. Não preciso dizer isso para vocês, né? Até uma criança vai saber se o que é certo ou o que é errado. Então nós precisamos estar sempre atentos para isso. Efésios 2:22. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos juntos com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Então aqui está dizendo que Ele habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Está dizendo que quando formos levados, o Espírito vai voltar para Deus. O Espírito volta para Deus. Então Ele habita em nós, comprovado em Efésios 22, 1 Coríntios 3,16. Certamente vocês sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Mas vejam a diferença que eu quero que nós possamos entender. Eu também quero entender cada vez mais profundamente. Ele habita. Não quer dizer que Ele esteja se manifestando. São coisas diferentes. O habitar é o ouvir, é o sentir, é aquele arrepio que nós sentimos muitas vezes num louvor, numa oração, certo? Mas o manifestar é diferente. Bom, o manifestar nós podemos dizer também que poderia ser um revestimento do poder que vem do alto. Já vamos, mais um passo. Então não é só ouvir a vozinha, não é só fazer aquilo que é preciso que seja feito,
que você sabe o que é certo e você sabe o que é errado. Mas é um revestimento de poder que vem do alto, glória a Deus. É o manifestar do Espírito Santo nas nossas vidas. Atos 8, 14 e 16. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficavam sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus, e por isso mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles, e assim eles receberam o Espírito Santo. Eles receberam pela imposição de mãos. Eles já haviam sido batizados em água. Eles já eram a habitação do Espírito Santo. Mas ali eles estavam recebendo, sendo revestidos pelo Espírito Santo. Pode passar, por favor. Olha lá em Lucas 11, 13. Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas a seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que pedirem. Glória a Deus. Aos que pedirem com vontade, aos que pedirem verdadeiramente em espírito e em verdade. Aos que pedirem. Atos 2 ou 4. Vamos lá. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas como chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com que o poder que o Espírito dava a cada uma delas. Glória a Deus. Foi algo material, foi algo palpável. Eles viram as labaredas descendo, eles foram preenchidos, o lugar foi preenchido pelo Espírito Santo. Pode passar, por favor. Vejam lá em Atos 10, 44, 47. Seria esse então o batismo do Espírito Santo? Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus seguidores de Jesus que tinham vindo de Jope com Pedro ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse: essas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizadas em água? Vejam que o batismo em água não tinha acontecido. Elas foram batizadas pelo Espírito Santo antes de serem batizadas em água. Que evidência é essa do batismo em Espírito Santo? Falarem em línguas e louvarem a Deus? Amém? Amém? Falarem em línguas e louvarem a Deus. Esse então é uma evidência bíblica do batismo no Espírito Santo. Não apenas da evidência do Espírito Santo viver em nós, mas o batismo é algo mais profundo. Bom, podemos dizer também que naquela passagem de Mateus 3, que nós lemos Mateus 3:11, o fogo, ele tem dois significados. Dois significados. Essa é uma outra parte que eu fiquei muito curioso também, e pesquisando e indo atrás. Vejam só, que às vezes a palavra pode aparecer na Bíblia, mas ela tem significados diferentes na mesma palavra. Cabe a nós discernirmos, é lógico, né? Bom, Zacarias 2:5. Vejam só sobre fogo. Pois o Senhor Deus promete que Ele mesmo será como uma muralha de fogo em volta de Jerusalém, que Ele morará na cidade e ali mostrará a sua glória. Vejam só, o fogo nesse caso, ele tem uma dupla conotação, de proteção, para quem quiser entrar de fora, quem quiser entrar em Jerusalém, está protegido, será queimado, será consumido, e também purificação, para aqueles que estão dentro da cidade. Vamos passar mais um para ver se vocês entendem. Vejam só então, esses dois significados de fogo, só nesses versículos de Mateus, hein? Juízo e condenação. Então o fogo, ele pode ser juízo e condenação. A palha não foi queimada no fogo? Foi queimada no fogo. É o mesmo fogo que vai ser que Jesus vai batizar? Não, não é o mesmo fogo que Jesus vai batizar. Então, juízo e condenação, nós temos os exemplos que o fogo é considerado como juízo e condenação. Gênesis 19:24.
Levítico 10:12, Número 16:36 e em Mateus 3:12, onde nós estávamos lendo. Com a pá que ele tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo em depósito e queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Certo? Então esse é o fogo de juízo e condenação. Próximo. E também, nesse mesmo capítulo de Mateus 3, temos que, na primeira parte do Mateus 3:11, temos que o fogo é sinônimo de santificação, purificação e em outras passagens da Bíblia de provação. Provação. Então fogo pode ser também santificação, purificação e provação. Imaginem que ele simboliza a obra do Espírito Santo. Daí é que pode ser uma das possibilidades do batismo do Espírito Santo ser diferente do batismo de fogo. O batismo de fogo pode ser entendido como um batismo, imaginem só, de purificação, santificação, de provação, que todos nós, ou cada um de nós, pode passar individualmente. Individualmente. Vejam que as labaredas, quando desceram, elas foram uma língua para cada uma, ela foi uma labareda para cada um dos apóstolos que estavam ali reunidos. Cada um recebeu a sua. Vejam então em Mateus 3:11, como nós já dizemos, né? Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim batizará com o Espírito Santo e fogo. Olha que curioso, irmãos. Quando Jesus foi batizado, e nós conversamos sobre isso no culto passado, o céu se abriu, ou o céu se rasgou, fazendo analogia também à cortina sendo rasgada, ao véu sendo rasgado do templo. Vejam só. E abrindo e tirando essa separação que havia entre o santo e os seres humanos. Vejam só. O que desceu depois que o céu se rasgou? O que apareceu? Uma pomba. Uma pomba. Significando o Espírito Santo. Aí você pode me perguntar, certo? Por que não desceu uma labareda de fogo? Por que não foi fogo? E só pomba apareceu agora, representando o Espírito Santo? Jesus precisava ser purificado. Jesus precisava ser santificado. Jesus precisava ser provado. Jesus não precisava de nada disso. Foi uma pomba que apareceu significando o Espírito Santo. Depois que o véu, ia falar véu, depois que o céu se abriu, que o céu se rasgou, veio a pomba. E não o Espírito, e não o fogo. O fogo vem para nós, amém. Que venha para nós, amém. Veio para os apóstolos, o fogo veio para os apóstolos. Não viria uma pomba para os apóstolos. Eles eram pecadores assim como nós. Pecadores. Era preciso que fosse purificado. Era preciso que eles fossem santificados, ou pelo menos o mais próximo disso. Era preciso que eles fossem provados. Assim como Ourives prova o ouro no fogo. Que não é um fogo de juízo, não é um fogo de julgamento, é um fogo de prova. Próximo, por favor. Veja lá em 1 Tessalonicenses 5, 18 e 21. Vamos lá. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Veja a conotação do Espírito com fogo nesse caso aí. Certo? Não é um fogo de juízo, é um fogo de purificação, é um fogo de santificação. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas. E fiquem com o que é bom. Amém, irmãos? O fogo do Espírito Santo precisa permanecer aceso em cada um de nós. É claro que às vezes a gente ouve aquela vozinha, mas se nós não alimentarmos, vamos dizer assim, esse fogo, nós não cuidarmos da plantinha regando todos os dias, ela vai ficar pequenininha. Cabe a você, cabe a mim aquecermos, darmos mais e mais lenha para que esse fogo cresça cada vez mais em nós. O fogo da purificação, o fogo que representa o Espírito Santo. É desse fogo que eu estou falando com vocês. Pode passar mais um. Em Atos 2, 3. Então todos viram coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Então essa é a passagem que eu queria dizer para vocês. Cada uma foi tocada por uma dessas línguas.
foi algo individual. Foi algo que aconteceu particularmente com elas. Não foi algo que, faça por mim. Não. Elas receberam. E tem sido para mim, e eu acredito que seja para vocês também, uma constante busca. Uma constante busca de manutenção desse fogo, em primeiro lugar, que é o Espírito Santo, que está em nós, e avivamento, cada vez mais. Avivamento, e busca que esse fogo venha cada vez mais intenso sobre nós, que cada vez venha mais para nos purificar, para nos santificar, e que seja algo constante em nossas vidas, irmãos. Não é possível você manter uma brasa, uma lenha, uma fornalha acesa se você não coloca lenha. Se você não colocar lenha, uma hora a brasa se apaga. Uma hora a plantinha morre se você não cuidar dela, colocando água, regando. É preciso essa manutenção. É preciso, constantemente, pedindo ao Espírito Santo que habita entre nós, para que ele se manifeste. Para que ele se manifeste. E assim como aconteceu com os apóstolos, ou parecido com o que aconteceu com os apóstolos, pode vir a acontecer conosco. Esse batismo do Espírito Santo em cada um de nós. Esse batismo do Espírito Santo. Pode passar mais uma? Eu acredito que essa seja a última mesmo. Eu gostaria que você, por favor, ficasse de pé. Nós vamos pedir para a pastora orar por nós e pedir que o Espírito Santo, que aqui se faz presente, esteja cada vez mais aceso em nossos corações, falando com cada